Boa tarde, queridas. É uma alegria, né, estar com as irmãs nesta tarde. Eu, em virtude, né, do meu trabalho, trabalho todas as tardes. Aí, quando é recesso, quando é um período que é possível vir, né, é um prazer estar aqui, né, crescendo, né, que eu sei que é um trabalho assim muito sério, um serviço que as irmãs têm se dedicado, né, com afinco, né, com diligência, realmente fazendo o melhor para Deus. Né? Então, aqui também nesta tarde, eu espero, né, também assim ser claras, né, ser precisa, porque às vezes assim vem tanta coisa na minha mente que às vezes eu não consigo me expressar tão bem, né? Mas com a graça de Deus, né, nós estamos aqui. Então, vamos falar sobre a disciplina do tempo. Né? E a autora começa com um poema. Começa muito bem, eu gosto muito de poemas, e aqui ela começa, né, um trecho do poema, que diz assim: Tu que a todos ama, estou firmada em ti, governante do tempo, rei da eternidade. Em ti não há grande ou pequeno, pois tu és tudo, e a tudo enche. O mundo recente ao teu comando avança. As gotas de orvalho caem em tuas mãos. Deus dos misteriosos poderes do firmamento, vejo os minutos de minhas horas entrelaçar. Então, essa a autora, no caso do poema, não é Elizabeth, é M. Carmichael, e que também teve uma vida de dedicação ao Senhor, uma vida consagrada, né, que serviu também, acho que como missionária ao Senhor. E aqui ela começa falando de dois conceitos do tempo, né, que já na antiga Grécia desenvolvidos, que é um expresso pela palavra grega cronos, né, que seria assim o tempo das horas corridas, dos minutos, e o tempo que seria kairos, que é o tempo oportuno, o tempo das coisas acontecerem. Então, assim, na nossa história, nós estamos vivendo esse tempo, né? Sabemos que o nosso Deus, como aqui bem ela descreve, ele é atemporal, né? Ele não está preso nem em tempo nem em espaço. Pelo contrário, ele foi quem criou o tempo, né? Em Gênesis 1:5 diz que ele chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, ele já começa dando essa sequência, ele estabelecendo os tempos, né, das coisas, de como tudo iria acontecer. Né? Então, esse tempo linear das horas, dos dias, das estações do ano, né, do nascer do sol, o meio-dia, o anoitecer, o entardecer, o domingo, a segunda, o janeiro, fevereiro, né, os meses do ano, as estações. E até dá uma poesia, viu? Primavera, né? Flores para brotar. No verão, sair para pescar. No outono, saborear. No frio, se proteger e andar junto ao entardecer. Luas que crescem, minguam, marés que mudam. Então, a gente vê que nessa passagem do tempo, como Juliano já colocou, né, lendo em Eclesiastes, capítulo 3, é necessário a gente ter sabedoria, sabendo que há tempo para tudo. Então, Deus determinou, e seu tempo oportuno, ele enviou Jesus Cristo, né, que se fez carne e habitou entre nós, na plenitude dos tempos. Né? Então, o sábio, né, aquele que é sábio, vai saber discernir e viver bem esse período que nós estamos aqui. Porque, na verdade, somos todos passageiros, né? E somos peregrinos nesta terra. Então, aquele, né, que é o Senhor do tempo, que é imutável, ele é quem estabelece a forma, né, como nós vamos passar esses tempos aqui, esse tempo, né, essa peregrinação aqui. E ele tem todo o controle. Somente ele é soberano para conduzir cada minuto de toda a história e também da minha vida. Não é maravilhoso saber disso? Um Deus que é eterno, que é todo-poderoso, que criou galáxias, né? Planetas mil, que a gente só vive aqui na Via Láctea, aqui, né? Mas quantas outras tem, e quantos planetas, quantas... E ele se importar conosco,
a ponto de saber quantos cabelos tem a nossa cabeça, né? Não permitir que uma folha caia, uma folha não cai sem a permissão dele. Então, que Deus tremendo é esse que nós temos, né? Então, é realmente como é que a gente deve lidar com esse tempo que ele nos deu, que é um presente, né? E por isso também nós, como uma coisa dada, nós somos o quê? Mordomos desse tempo, né? Que ele nos dá. Então, a gente diz muito, eita, que tempo corrido. Parece que é diferente. A gente está vivendo numa geração que é mais rápida, é mais acelerada. Mas será que é mesmo? Porque o tempo continua às 24 horas, né? Não mudou. E ele nos deu esse tempo para vivermos. Né? Eu acho interessante, eu gosto muito da expressão que o pastor Vitor diz, que fala para a gente entender o tempo, discernir os tempos, né, que vivemos. Então, realmente é tudo muito acelerado. Eu estranho muito, né? Eu sou do interior, quando vinha assim para aqui, para a região metropolitana, o tempo que a gente perde também muito no trânsito, não é? Então, assim, as coisas muito distantes. E isso daí, assim, me causa, confesso às irmãs que eu fico, assim, meio incomodada com essa questão do tempo. Né? Mas, em tudo, a gente deve agradecer ao Senhor, né? Então, a gente saber que será que quando a gente diz assim, eu não tenho tempo, é porque realmente eu não tenho tempo ou eu não tenho interesse em fazer aquilo? Ou aquilo não é prioridade, né? Eu lembro mais ou menos assim que eu vi que uma pessoa que se organizava assim, o que eu tenho para fazer, né, no caso, o que eu devo fazer, que no caso é a prioridade, né? Aí fazia uma lista assim, o que eu tenho para fazer, o que eu preciso fazer e o que eu gosto de fazer. E aí ordenando seu dia de acordo com essas prioridades, digamos assim, essas vontades que eram necessárias. Então, a gente precisa saber se realmente será que aquele telefonema, será que eu nunca tenho tempo mesmo, né, que eu preciso dar? Será que eu não tenho tempo? Aquela conversa que eu preciso ter, porque eu não tenho tempo, é porque eu não tenho interesse, né? Será que é só uma desculpa? Né? A gente tem aí tantos meios agora tão mais rápidos a gente se comunicar, mas ao mesmo tempo a gente também se distancia, né, das pessoas. Né? A internet, o WhatsApp, tudo tão rápido, mas também às vezes falta o contato, o olho no olho. Né? Então é tempo da gente também parar para refletir, né? Que essa seja uma oportunidade, esse tempo oportuno que estamos aqui nesta tarde, da gente refletir sobre isso, a utilização do tempo, o tempo também que Deus nos dá na eternidade, né? Então, esse é o nosso objetivo. Então, sempre, quando é do nosso interesse, a gente diz, como passou tão rápido, né? Como passou rápido que eu nem senti. Mas quando é na fila de um banco, hein, à espera de alguém, num médico, misericórdia, né? Então, esses dias a gente tem passado assim por como demora e como a gente fica aflito, né? Porque tem muitas outras coisas para resolver durante o dia. Mas vamos, assim, tentar, né? Acho que a sabedoria que Deus quer também da gente é no meio do caminho da nossa vida, que é curta, que chega a 70, 80 no máximo, o resto assim, é canseiro, enfado, a gente saber assim, aproveitar, digamos assim, a paisagem, né? Desfrutar desse tempo que Deus nos dá. Então, a gente pedir realmente essa sabedoria a Deus, porque o tempo urge, né? Como alguns dizem. E a gente, como até a irmã estava, que eu esqueci o nome dela, estava comentando, que a gente está mais, alguns não, mas talvez a maioria esteja mais para lá do que para cá, né? Eu mesma também tenho estado assim pensando nisso, né? Eu fui muito abençoada numa palestra que Priscila trouxe no Congresso da Mulheres Piedosas, porque eu estava justamente pensando nisso e refletindo sobre essa questão do tempo, né? Da maturidade da mulher, de como a gente deve olhar o passado, olhar o presente e o futuro, né? Então, realmente, a gente precisa saber que esse tempo talvez de espera, de amadurecimento, a gente precisa também assim crescer e sempre estar com esse sentimento de contentamento, né? Talvez se você tivesse mais tempo, o que é que você faria? Talvez assim fizesse as mesmas coisas, né? Talvez mais rápido, mas assim, se você realmente prioriza determinadas coisas como assim os relacionamentos, buscar a Deus em primeiro lugar, então tudo isso a gente precisa fazer e ainda fazer mais e melhor, que é para o nosso Deus, né? Então, em Eclesiastes 3, 1 a 8, que é um poema belíssimo, né, que o pregador
o sábio, né, falou para nós, que Juliane leu no começo, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu não vou ler todo, porque assim, ele é construído em antítese, quer dizer, pensamentos contrários, né? Então, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Então, a gente tem que viver realmente nessa sabedoria de Deus, né? E assim como ele descreve, como nós somos, assim, o tempo nosso, que é mutável, vai mudando. Ora, tempo de, digamos, de trabalhar, ora, tempo de deixar de se aposentar, né? Que a gente já nem sabe mais se vai se aposentar. Mas, assim, desfrutar, né? Tendo essa sabedoria de experimentar em tudo a vontade de Deus, né? Então, nós temos os afazeres, mas a vontade de Deus deve prevalecer em nossas vidas. Lutero comenta esse texto dizendo assim: todas as obras e esforços humanos têm um tempo de ação, de início e fim, além do controle humano. Não nos cabe prescrever o tempo, a maneira ou efeito das coisas que devem ser feitas. Então, nosso empenho e esforços são incertos. Tudo vem e vai no momento que o Senhor estabeleceu. Então, a gente tem que ter isso sempre em mente. É no tempo, é no momento que Deus estabeleceu, da forma como Ele quer, né? E muitas vezes também a gente vai ouvir um não é verdade? E a gente tem que saber esperar. Então, ao observarmos esse contraste, né, de um dia se planta, outro dia tá assim, vai acabar, né? Precisa preparar a terra de novo para plantar. Então, tudo isso é para a gente entender que os ritmos, os tempos da nossa vida são diferentes. Então, não adianta muitas vezes a gente querer que sejam como já foi um dia, né? Querer que, digamos, agora que a gente está em uma circunstância diferente, às vezes os filhos, né, numa outra época da vida, né, bebê, quando a gente tem bebê pequeno, os cuidados, assim, o corpo, muitas vezes a gente vai dormir sentindo aquele cansaço físico, né? Então já talvez isso daí não vai acontecer quando os filhos já são adultos, quando vão embora de casa, né? Então, assim, a gente tem essa sabedoria de que às vezes a gente se reclama, mas vai passar, né? Ah, que barulho, eu não tenho tempo para isso, para fazer aquilo, mas assim, muitas vezes aquele tempo em que a criança, em que os filhos demandam mais da nossa atenção, aquilo também vai passar, né? Então é essa sabedoria. E para desfrutar dessas bênçãos, a gente precisa saber que tudo, em todo tempo, o nosso Deus é bom. Em todo tempo, Ele está fazendo que tudo coopere para o nosso bem, né? Então, estamos sujeitos a essas épocas e essas mudanças, e a gente muitas vezes quer controlar. Então, não tem como. A gente pode se planejar, e é bom que a gente se planeje, né? Mas um dia, às vezes, acontece, né? No decorrer do dia, algo tão inesperado, algo que a gente não sabe nem como lidar, porque realmente fugiu totalmente do nosso controle, daquilo que nós havíamos planejado. Então, a gente precisa ter essa sabedoria, né? Porque o nosso Deus, somente Ele é eterno. E Ele tem o controle de todas as coisas, né? E aí essas coisas temporais não conseguem satisfazer a nossa vida. Por isso que a gente tem que estar sempre lembrando de Cristo, recorrendo a Ele, lembrando do seu sacrifício, porque nada disso daqui vai satisfazer aquilo que a gente possa construir. Então a gente muitas vezes está tão dedicado à construção de uma casa, à compra de um apartamento, enfim, é um curso que a gente está fazendo, uma faculdade de um filho. Então a gente demanda tanto esforço, né, financeiro, emocional. A gente faz tanto, luta tanto, mas aí de repente a gente sabe ver que não, mas era só isso, não é só isso, e nunca vai ser, né? Esse tempo, essa eternidade que ele também, o sábio, coloca, né, no livro, quando escreve, ele colocou essa eternidade em nosso coração. Então, esse desejo, né, de satisfação, de alegria, é só nele que a gente tem. Somente nele, né? Então, para o cristão, o tempo é transfigurado à medida que o vemos seguro no amor de Deus. É um texto que Elizabeth coloca no livro. Criado por e para Jesus Cristo, a quem pertence a primazia de todas as coisas criadas, e o qual existiu antes de tudo,
e a tudo sustenta. Que lindo, né? Então, podemos assim, com sabedoria, ver o passado como essa ação contínua de Deus, né? Desenhando a história do mundo e a nossa história. E o futuro como pertencendo ao Senhor do tempo, que o conduz na história da redenção do seu povo. A história da redenção do seu povo. Essa linha do tempo, já conhecemos o final dela, né? Que é Cristo, que vem buscar o seu povo, a sua noiva, a sua igreja. Então, e o presente é nos dado, né, para que dele possamos usufruir, né, e sempre estamos fazendo escolhas. E a escolha é: a quem você serve? Quem eu vou servir? Né? Quem estou servindo? A mim mesma, aos meus interesses, né, egoístas, ou ao meu Deus, ao meu Senhor, ao Senhor eterno, ao Senhor do tempo? Então, hoje, né, ao ouvirmos a voz do Senhor, o tempo oportuno, né, não endureçam o coração. Então, se a gente for pensar mesmo, a gente só tem o hoje. Tem uma cançãozinha que tem um refrão que diz assim: eu só tenho hoje, e amanhã, e do amanhã o Senhor cuidará. Não é verdade? Então, assim, não adianta a gente estar estressado, correndo de um lado para outro. E na sua palavra também, Deus nos ensina no Salmo 90, como, minhas irmãs, como eu agradeço essa oportunidade, como eu cresci esses dias, assim, como eu desfrutei, assim, de uma comunhão mais íntima com o Senhor por conta dessa oportunidade que as irmãs, como eu fui agraciada. Eu não tenho palavras para agradecer ao meu Deus, ao nosso Deus. Então, no Salmo 90, diz assim, eu vou ler na versão do livro. Eu tinha marcado aqui, vou ler porque é uma tradução diferente, mas assim as irmãs podem acompanhar aí. E também não vai ser todo, mas assim, eu vou estar voltando um pouco a esse salmo. Diz assim: antes que os montes nascessem, tu és Deus. Para ti, 1000 anos são como um dia que passa. São como sonhos que desaparecem, e terminamos nossos dias com um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Satisfaze-nos a cada manhã com teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Não é lindo, né? Mas aqui o verso primeiro diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Então Moisés, quando escreve esse salmo, ele estava provavelmente vislumbrando ali Jericó, as campinas do Jordão, né, de um monte. Ele não foi dada a ele a graça de entrar na terra prometida, né? Deus disse, né, por causa do pecado que ele cometeu, e não foi dada essa oportunidade. Mas ele vislumbrou, ele olhou ali e ele diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Ele, o Senhor do tempo, o Senhor da eternidade, né? Aquele que não conhece tempo. É tão difícil para a gente assim, essa questão. Acho que é por isso, eu estava refletindo isso. Será que é por isso que eu não penso tanto na eternidade? Porque assim, é algo difícil para nós que somos finitos, né? Somos tão limitados. E aí, quando pensamos na eternidade, mas é esse o nosso Deus, que tem sido o nosso refúgio. É o Senhor de tudo, não é? De nós, do espaço, do tempo, e nele nós nos movemos e existimos. Então, de geração em geração, esse é o nosso Deus. Então, é a gente que olha para o passado, mas sem remorsos, sem frustrações, porque a gente pode ouvir também do Senhor Jesus: está perdoado os teus pecados. A gente não precisa carregar como uma bola presa, assim, aquele negócio que antigamente os presos usavam, né, de ferro, né, e carregava, não. Nossos pecados já foram perdoados em Cristo Jesus.
né? Então, o passado já não nos condena, né? Antes, nós podemos viver hoje na segurança, na confiança de que Ele cuida de nós, que Ele nos ama, que Ele nos protege. E sempre para o Senhor Jesus, fitando, olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, né, que é a nossa viva esperança na vida e na morte. Que coisa melhor, minhas irmãs, do que isso? A nossa viva esperança está conosco todos os dias, em todos os momentos, em todos os minutos. Não há como nos separarmos dele. Que maravilha! Somos a habitação dele. Ele diz assim, é o nosso refúgio. Então, isso é habitação, é casa, né? Morada. Nós temos a ele como morada. E ele é a nossa habitação. É o nosso lugar seguro, né? Então, durante essa viagem, ele é aquele que nos dá abrigo, que nos dá essa segurança, que nos conduz a pastos verdejantes. Vamos ter momentos de diversidade, de diversos e de adversidades? Vamos. Vamos ter lutas, embates, mesmo muito sérios, perdas. O tempo também nos separa de pessoas queridas, por distância ou mesmo por morte. Mas vamos seguindo em frente, né? E com ele, realmente, há essa viva esperança. Nós podemos vislumbrar um futuro e com ele, né? Então, esse momento foi precioso na vida de Moisés, essa reflexão que ele fez e essa constatação, né, de que realmente esse é o nosso Deus, né? Então, a gente vai estar voltando aqui nesse salmo ao longo do estudo, tá certo? Então, mas a gente precisa ter sempre isso em mente, né? E descansar nas provisões do Senhor, né? E a gente pode lembrar pelos próprios exemplos da Bíblia, né? Que ele está no controle de tudo. E com esses exemplos a gente pode fortalecer nossa fé, né? Diz assim, lembrando, né? Ela coloca alguns episódios dos servos de Deus, né? Por exemplo, no tempo oportuno, Abraão mandou que o seu servo fosse a outra cidade buscar a noiva do seu filho, Isaque, né? Que fosse encontrar Rebeca. Então, imagina, em um lugar totalmente desconhecido, não sabia de nada. Como é que ia encontrar? Como assim? Como é que eu vou encontrar uma moça? Ele só disse, olha, vá, e deu as coordenadas, e quando chegou, no momento que ele estava orando, né, a moça que se aproximasse, que desse assim de beber aos animais, tudo, então seria essa. Então, e a moça, tudo aconteceu assim. Eu acho que ele deve ter ficado assim, né? Como às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente fica assim, como pode? Como tudo casou, se encaixou tão perfeitamente. Então, do mesmo jeito que aconteceu, né, na providência. Então, antes de terminar a oração, ele encontrou Rebeca, né, que foi a noiva de Isaac. Lembramos também do povo no deserto. Mas o deserto, acho que a gente nunca foi, não sabe assim, mas o semiárido, eu já morei ali, né, ali no sertão. Então, assim, já passei por regiões que você pensa assim, é só mata, é só rasteira, cacto, coisa. E no deserto ainda, acho que é pior, né? E aí, Deus providenciou 40 anos, né, o povo ia peregrinar todos os dias, o maná no deserto. Todos os dias. A comida dele, então, realmente ali não ia ter nada. Que suprimento aquele povo, né? Não era só uma família, já numerosa e crescendo cada vez mais. E Deus providenciando ali o maná para o seu povo. Então, todos os dias, né? E o alimento, e para nós também o alimento espiritual, né? O nosso Senhor, que é o nosso pão do céu, o pão da vida, o Senhor Jesus Cristo, que podemos nos alimentar dele, ter comunhão com ele, né? Que maravilha! Então vamos recordar e nos fortalecer, né? Com essas provisões do Senhor, com esses exemplos que ele nos conta. Então, Ruth também vai colher lá digamos, no roçado, né? Mas assim, que era espigas, né? Que ela estava ali. Ela e Noemi, numa situação precária, voltando para a cidade, né? Para Belém, e sem nada,
precisando de ajuda, de um resgatador. E aí, no dia que, né, o Boaz chega, é o dia oportuno, o dia que ele chega, é o dia que ela estava lá catando as espigas, né, que ele vai, que ele estava em viagem, e que ele chega, e que ela tem aquele encontro, assim, né, de noite, tudo, que ele ouve dizer, aliás, ela vê que ela é trabalhadora, tudo, e como é que ela age ali com a sogra e tudo mais. E assim, eles se conhecem, né? Então, e ele se tornou para ela o seu parente resgatador, né? E assim é Cristo, aquele que nos resgata, que nos coloca em uma outra posição. Não somos mais pecadores perdidos, agora somos pecadores redimidos, né? Comprados pelo seu sangue. Davi, quando foi para o acampamento, né, ali com os soldados, ele, né, tipo, o pai disse, olha, vá lá, ver como é que estão seus irmãos, leve os suprimentos para eles, estão em guerra, o gigante lá, vá lá ver como é que está, né, que não tinha as notícias que hoje a gente tem, né, em tempo real, nada disso. Então ele foi lá, levando os suprimentos, e quando chega lá, vê como assim, o exército do Deus Todo-Poderoso ali todo acanhado, né, com medo de um homem só. E ele não viu aquele homem como um gigante, um homem invencível, não. Ele viu aquele que estava afrontando o Senhor vivo, o Senhor dos exércitos, né, o seu Senhor. E ali ele, né, usado pelo Espírito de Deus, né, ele, com toda força e coragem, ele se posicionou e ali o gigante tombou, né? Então, esse é o tempo oportuno de Deus que agiu, né, para que o seu povo tivesse a vitória e o nome de Deus fosse glorificado. Em 2 Reis, fala até de algo inusitado, um cadáver que ressuscita quando é jogado lá no túmulo, digamos, na cova, né, do servo de Deus, Eliseu, né? Quando Jesus instrui Pedro também acerca e João acerca da Páscoa, como deveria ir, olha, que vá lá, tal, tem o salão, vocês vão encontrar isso, tá? E tudo da mesma forma como ele disse, aconteceu, né? O encontro de Filipe, né, com o eunuco, ele já estava ali, né, no meio do deserto, assim, indo e lindo e maravilhado com o texto de Isaías, e chega Filipe para pregar, diz, olha, vá lá, assim, ele chega, prega, fala, e depois Filipe sai de cena, assim, algo totalmente de Deus é levado para um outro lugar. Então, assim, tudo Deus agindo, tudo Deus fazendo no tempo oportuno. Então, não tem como a gente deixar de confiar nesse Deus. Vamos olhar para as maravilhas do nosso Deus e na nossa vida. Quantas coisas já aconteceram, né? Tempos oportunos, né? Coisas que a gente tem, assim, tinha orado, né? Tinha planejado e aconteceu. São casamentos, né? Que acontecem, são encontros também que a gente tem pessoas naquele tempo. São pessoas que Deus traz para nós ao longo da nossa vida para perto ou que afasta, né? Então, em tudo a gente pode ver a bondosa mão de Deus a nos conduzir, assim como conduziu todo o seu povo durante a história, né? E acho lindo quando ela cita aqui o Salmo 31, versículo 15. E a gente tem que decorar esse salmo, sempre colocar na geladeira onde for, mas sempre lembrar. Nas tuas mãos estão todos os meus dias. Todos os meus dias. O tempo oportuno de você nascer foi ele quem determinou. Assim como o tempo também que ele vai chamar, né, para si. Então, é esse tempo determinado, né? Então, todos os nossos dias estão em suas mãos. Então, que palavra de confiança, né, minhas irmãs, que nos fazem descansar realmente nesse Deus maravilhoso que nós temos, né? Não na nossa própria força, no próprio planejamento, né, na nossa inteligência, né, daquelas pessoas que podem estar perto de nós. A gente pensa assim, aquela pessoa me prejudicou, né? Ela agiu de má fé comigo. Não, acalme seu coração, acalme. Tudo está nas mãos de Deus, tudo está debaixo do seu controle e tudo vai cooperar para o seu bem, né? Então, às vezes a gente pensa que o poder está na mão de outras pessoas, das circunstâncias e tudo, mas não. Até porque tem pessoas que sempre se remetem assim ao tempo. O tempo vai curar tudo, né? O tempo como se fosse uma entidade. Não,
né? Ele é uma coisa criada, né? Como nós já vimos, mas e tudo está diante do nosso Deus. Todos os nossos dias está diante dele, né? Então, quando nós planejamos algo, mas de repente acontece um imprevisto, né? Algo é interrompido, não sai como a gente espera, né? Então, ela coloca aqui, né? Será que são interrupções ou são surpresas, né? Que o Senhor tem? São surpresas para o Senhor ou é algo que realmente Deus está direcionando as nossas vidas para aquilo, para passarmos por aquela situação? Então, ela coloca assim, tanto o planejamento como as surpresas são formas de Deus para agir, agindo em nosso bem, né? E ela cita um exemplo de uma lavoura, que ela estava sobrevoando um campo, e uma lavoura num lugar chamado Manitoba. E acho que deve ser daquelas lavouras que eu só vi em filmes, né? De uns que vai passando assim, bem, aqueles campos assim, bem certinhos, e aí de repente, tipo uma falha, né, naquele campo. Vai e aquela falha. E aí ela disse assim, tão bonito, né, mas com aquela falha, com aquele visgo ali no meio, aquela rachadura, como se fosse uma rachadura. Aí ela faz essa comparação, né? Ajuda-me, Senhor, a entender de que nada foge, né, da sua mão. Nada realmente escapa do teu controle. E que há um belo desenho em tudo isso, né? Quer dizer, é como, lembro também aquela música de Shane Masters, né? O Tapeceiro. Ele vai traçando voltas, vai fazendo, e aí a gente, no final das contas, a gente pode ver, a gente pensa que está tudo errado, mas depois está uma obra de arte, né? Então é assim a nossa vida também, né? Então, a gente pode perguntar, mas qual é a razão da nossa vida, né, do nosso trabalho aqui, né, que somos finitos, somos passageiros? Então a gente já sabe, né, a resposta: glorificar a Deus e desfrutá-lo, gozá-lo para sempre. Então esse é o nosso desejo, né? Tudo isso é para a glória de Deus, né? Todo o nosso trabalho, tudo que a gente faz aqui, o nosso serviço é diante do Senhor. A nossa vida está diante de Deus, né? Então, quando Jesus esteve aqui cumprindo seu ministério, 3 anos, a gente também pode dizer assim, mas só 3 anos, né? E porque ele só começou aos 30. Então, o tempo oportuno de Deus era aquele, né? E a tarefa de Jesus, sua obra aqui, a gente sabe que foi gloriosa e também foi bem trabalhosa, bem intensa, né? Nesses 3 anos de ministério que ele teve aqui. E aí, é muito interessante quando em João relata que no capítulo 17, versículo 4, ele mesmo fala, Jesus, né? Eu, falando para Deus, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que tu me deste para fazer. Então, ele realizou, ele cumpriu toda a obra que o Senhor mandou que ele fizesse, né? Então, quantas demandas o Senhor Jesus possuía, né? A gente sabe que enquanto ele esteve aqui, quantas pessoas ele curou, quantas pessoas ele ajudou, trouxe uma palavra, contou parábolas, enfim, tantas coisas foram feitas durante o seu ministério, endemoniados, né, foram libertos, quantas coisas, quantos sandálias gastas, né, os pés empoeirados neste tempo, nesse espaço aqui. Mas tudo ele fez. Então, certamente algumas pessoas ficaram sem ser atendidas no seu ministério. Ficaram. Mas aqui, ele diz que ele concluiu toda a obra que o Pai deu que ele fizesse, né? Então, e ele também não se negou, diante dos dias atribulados que ele tinha, o retirar-se para orar, para estar com o Pai em oração, né, para descansar, né? Ele realmente diz que nem tinha um travesseiro, muitas vezes não tinha nenhuma casa para pousar, né? As pedras poderiam ser seu travesseiro, mas ele fez, ele cumpriu. Mas algumas pessoas, certamente, ele não atendeu, mas a vontade de Deus foi realizada. Então, é isso que a gente também tem que ter. Assim, a gente muitas vezes fica assim, mas ou se culpando, ou poderia ser mais, então também não vou fazer desse jeito. Não. A vontade de Deus é que deve ser feita, como foi na vida de Cristo. Somos imperfeitas, mas devemos buscar sempre a vontade de Deus. Fazer o que Ele manda,
né? E ele nos manda que o obedeçamos, né? Que tenhamos uma vida de obediência, tá certo? Então, nós temos esse mesmo dever, né? E sempre vai ter esse tempo, o tempo sempre vai ser suficiente, né? A gente sabe que agitação, estresse, listas enormes de afazeres, donas de casa, mulheres que trabalham fora e tudo, tem tanta coisa, são muitas as demandas, né? Mas a gente sempre está correndo contra o nosso próprio tempo, contra o nosso próprio relógio, né? Mas a gente tem que saber que o relógio não é nosso, é o relógio de Deus, é o tempo de Deus. Então, a gente nessa questão de tempo, cada vez mais, acho que é mais vendido hoje em dia, livros que ensinam, né, como você administrar o seu tempo, você ter mais produtividade, né, nas livrarias, acho que nos best-sellers estão sempre, nunca mais acompanhar assim as listas, mas assim, há muito lançamento de livros nesse sentido, né, até livros até cristãos também que nos ajudam isso, né, ajudam nisso, né. Mas só que nesse frenesi, muitas pessoas se perdem, porque querem, né, às vezes acaba adoecendo. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, a demanda era tão grande que eu comecei a ter assim, muitas dores no pescoço. Né? Eu me sentia quando chegava no final do dia, eu acordava com essa dor no pescoço, aquela coisa assim, sabe? E eu me incomodava bastante isso. E depois assim eu fui refletindo. Né? E a gente também tem que ter essa sabedoria, que a gente não vai dar conta de tudo. Mas é aquilo que é essencial, que é prioridade. Que às vezes tem um filho que nos interrompe, né? nessa agitação, que adoece. E aí? Eu vou dar conta da minha lista ou eu vou socorrer um filho ali doente? Né? Então, assim, essas demandas, a gente tem que estar sempre recorrendo ao Senhor, né? Pedindo graça, sabedoria, porque elas vão acontecer. E aí ela conta, né, Elizabeth, que é uma missionária, a vida dela muito agitada, né, sempre no campo, muitas demandas. E aí ela pediu a oração para uma amiga dela que orasse assim, por ela, pelas coisas as tarefas que ela tinha para fazer e tudo. E aí a irmã disse, a amiga dela disse, olha, vou orar para que o Senhor, que seja feita a lista do Senhor, né? Que ela seja cumprida na sua vida. Né? Achei interessante. Realmente, assim, a gente pode ter esse planejamento, né? Mas saibamos que deve ser flexível. De repente, pode acontecer alguém que você tem que cuidar, alguma outra demanda que é mais importante ali, que vai exigir mais de você. Né? Então, esteja pronta para servir desse jeito. Então, nessa agitação, a gente deve estar sempre dizendo, Senhor, cuida dessa lista. Diariamente, colocando o Senhor, coordena essa minha lista dos meus afazeres do dia. Né? Então, precisamos saber também dizer não para aquilo que não é tão importante, que não precisamos fazer. Né? E principalmente para os ladrões do nosso tempo, né? Que são muitas vezes que a gente já viu também na palestra do Congresso, o celular, às vezes que a gente passa assim, né, com os eletrônicos, tudo mais. Então, assim, são coisas que a gente tem que estar sempre nos policiando para isso, né? E realmente você saber escolher aquilo que é a melhor parte, né? Como Marta e Maria. Elas duas estavam ali servindo o Senhor. Uma de uma forma, né, mas assim com as coisas, com as comidas, né, preocupadas em servir melhor o mestre, né, organizar talvez algumas coisas. Mas Maria estava ali, quedada, parada, desfrutando da companhia do Senhor. Então, naquele momento, ele disse que Maria escolheu a melhor parte, né? Então, assim, a gente precisa estar sempre, Senhor, dê-me sabedoria para saber qual é a melhor parte, o que é que eu devo fazer, né? Então, a gente vê aqui que no testemunho, né, do Salmo 90, Moisés coloca, pede ao Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, esse coração sábio, por que ele precisa pedir? Né? Porque não é nosso, assim, não é natural nosso, a gente pedir, a gente querer, assim, a gente tem, no caso, a sabedoria de viver esses dias,
certo? Então, por isso que ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de modo que alcancemos corações sábios, né? De modo que eu venha glorificar o teu nome no meu dia a dia, né? Servindo ao próximo, não sendo negligente com aquilo que eu preciso ter, né? Não sendo procrastinador, deixando sempre para depois, né? E lembrando que os ponteiros do relógio são sempre de Deus. Então, lembrando também que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Esse é o meu presente, né? Esse é o meu hoje. E o amanhã, Deus sempre está cuidando, porque aí ela coloca aqui, a autora coloca que algumas coisas, por que a preocupação, a ansiedade é algo tão terrível que nos tira assim do foco do que realmente é eterno. E a gente precisa trabalhar com isso em mente. Somos eternos, precisamos trabalhar para a eternidade, né? Servir a Deus, porque servimos ao Deus eterno, que é imutável. Então, a preocupação é infrutífera. Nós não podemos prever o que nos irá acontecer, nem daqui a pouco. Né? Quando a gente sair daqui, o que é que pode acontecer? A gente não sabe, a gente tem um planejamento. Acho que eu vou voltar para casa, talvez meia hora de trânsito por aí. Mas, então, a gente tem uma noção, mas não posso dizer que vai acontecer, né? Tal como eu planejo, né? Então, é infrutífera porque nós também ficamos temerosas, nós ficamos com medo do que pode, né, ansiosa assim, com aquela angústia. Eita. E aí ele diz, olha, Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Né? Então, é pegar o que não nos foi dado, a preocupação traz isso. Né? Então, nós não podemos antecipar ou atrasar os ponteiros, né, o tempo de Deus. Nós não podemos. Então, é recusar também o que nos foi dado. Muitas vezes a gente tem aquele tempo ali, está desfrutando ali da convivência com os filhos, é um dia de folga, eu posso fazer alguma coisa, posso, né, gastar tempo com os meus filhos, assim, um tempo de qualidade, né, e com quantidade, né, porque muitas vezes as pessoas também dizem muito, o que importa é só a questão da qualidade. Não, a quantidade e a qualidade, as duas coisas são importantes, sim. Né, com um amigo, tudo coisas assim que a gente pode ter ações, né, efetivas para abençoar a vida de outras pessoas, uma visita, né, alguém que está doente, que está enfermo, alguém que você nunca mais viu. Então, a gente é saber aproveitar o que nos é dado e a recusar, né, o que vai trazer, que não vai glorificar a Deus, digamos. E aí a gente já sabe que são muitas as distrações que a gente pode ter no decorrer do nosso dia. Né? Então, a gente precisa confiar em Deus sempre e na sua provisão. Então, a preocupação é um desperdício de tempo, de energia e até de dinheiro. Né? Porque muitas vezes, quando a gente também se distrai, né, a gente gasta o nosso tempo, o nosso dinheiro, por exemplo, diante da eternidade, diante do tempo, diante da morte, da velhice que está chegando. Né? Muitas vezes a gente tá vendo tanto assim, eu tenho refletido, né? Porque a gente se vê no espelho e a gente começa a ver, né? As rugas, a flacidez, né? Mas assim, quantas pessoas, e diz que é o mercado, como tem crescido, e é o mercado que mais cresce, essa questão da estética, né? Então, mulheres que estão até assim, deformando o seu rosto, né? Fazendo coisas que, ao invés de deixá-las mais bonitas, né? Estão deixando deformadas até, às vezes. Né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, né? Essa sabedoria de viver cada tempo, cada fase da nossa vida. Né? E parar para ouvir, muitas vezes só para apreciar, ouvir uma bela música, apreciar a natureza. Eu fico impressionada quando, às vezes, eu vejo o pessoal andando, caminhando bem próximo assim, à praia, mas no sentido contrário, assim, de avenidas, tudo sem olhar assim, aqui, que acho que a maioria mora aqui perto, né? E vai fazer uma caminhada na praia, às vezes fica olhando o movimento, olhando os prédios e deixa de observar o céu, o mar, né? Sentir a brisa, o cheiro então, da água. Então, quantas coisas a gente perde porque a gente está distraído com essa busca do tempo, da juventude, né? Querendo ser sempre jovens. Não tem como,
né? Não tem como. A gente vai chegar o dia, por mais plástica que nós possamos fazer, não estou, assim, criticando em nada, mas, assim, é só algo para a gente refletir, né? Por mais que a gente tente retardar, vai chegar o dia, não é verdade? Então, para mim já está chegando, já estou mais para lá do que para cá, né? Então, o problema não é ter pouco tempo, né? Mas gastá-lo mal também é uma das coisas que a preocupação nos traz. Então, o mestre, né, em sua sabedoria, nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então, a administração do tempo começa para o cristão com o tempo reservado para a comunhão com ele, né? Conversávamos isso no nosso grupo de oração ali. Então, comece o dia na presença do Senhor, buscando em oração. Como é diferente, né? Claro que, como eu disse, tem intercorrências, às vezes uma doença, alguém que chega, um filho que está doente, que a gente precisa dar uma assistência. Mas, assim, que durante todos os dias, né, é possível, sim, estabelecer essa rotina de, logo quando acordar, oração, leitura da palavra, meditação, né, aquilo que quem Deus é, né, quem nós somos. E há tantos, né, ouvir uma música, cantar louvores ao nosso Deus, orar em adoração, em gratidão, confessando pecados, intercedendo por outras pessoas. Então, tudo isso a gente vai começar bem o dia quando a gente começa assim, né? Na dependência do Senhor, né? Na solidão, muitas vezes no silêncio, né? Então, esse lugar reservado, determina um lugar na sua casa para isso, né? E talvez aquela também sugere um diário espiritual, né? Quem gosta de escrever. Ou então, assim, algo de lembrar das orações, do que pediu a Deus, das respostas das orações. Né? Tudo isso, de decorar, de memorizar a palavra do Senhor. Né? Tudo isso a gente pode fazer. Né? E a gente vê que o salmista, né, Moisés, coloca isso no verso 14. Sacia-nos de manhã com o teu amor fiel, para que em todos os nossos dias nos alegremos e nos regozijemos. Então é Ele só quem sacia, né, minhas irmãs, a nossa sede. É Ele que preenche a nossa existência. Né? Por isso nós podemos nos alegrar em sua presença. E há prazeres eternos, né, em sua presença, há delícias eternas. Então, que maravilha é ter uma vida em comunhão, né, em consagração ao nosso Deus, né, com essa intimidade. E aí mostra-nos, ele coloca também, mostra-nos os teus feitos, Senhor, e a tua glória. Então, somos temporais, né, já para concluir. Somos temporais, somos passageiros. Claro que a gente precisa sempre ter isso em mente. Vamos valorizar no que é eterno. Né? Agora a gente pensa assim, né? Então, beleza, eu vou sair daqui do estudo e vou me dedicar mais às pessoas, vou ter conversas intencionais com aqueles que nunca mais vi ou que eu preciso ter, vou me dedicar mais à família, vou fazer assim, me organizar, vou administrar melhor o meu tempo. Enfim, a gente pode... Ótimo, isso são coisas necessárias, mas isso está sempre direcionado ao outro. Mas saiba que a nossa relação com o nosso Deus, a nossa comunhão com Ele, é o mais importante. E isso demanda também assim desse tempo, né, de estar em sua presença. Né? Essa mudança que a gente precisa, né, nas coisas assim do nosso dia a dia ou com as pessoas que estão ao nosso alcance, essas mudanças são necessárias, podem ser necessárias, mas são todas transitórias. Né? E dentro do tempo, isso não é suficiente. Sempre em nossa vida, quem é o todo suficiente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos ver isso, que o eterno se fez tempo e habitou entre nós. Que maravilha! Né? Para dar justamente esse sentido, esse sabor, essa alegria à nossa existência, minhas irmãs. Então, que sejamos assim revestidas dessa alegria, porque nosso passado, já foi perdoado, nosso futuro já está garantido, está seguro. Ele é o nosso refúgio, né?
Então, que maravilha é saber isso, né? É contar esses nossos dias de maneira sábia, de maneira sóbria também. Como eu falei, eu fui muito agraciada com o estudo, e uma das pregações que eu vi, o preletor colocou, o pastor, melhor dizendo, colocou como assim, o título, O Salmo da Realidade. Então, essa é a realidade. Nós somos seres finitos, temporais, ligados no tempo, no espaço. O nosso Deus é infinito, é imutável, é atemporal. Mas pelo seu amor, Ele que nos amou, com um amor tão grande, a tal ponto de enviar seu Filho para morrer por nós, para se entregar naquela cruz. Então, esse amor, essa graça que nós temos, né, para desfrutar. Então, por isso que essa é a realidade que nós temos, é a maior realidade que nós temos, né? Então, muitas vezes, estamos assim, olha, como é que eu posso dizer? Não estamos fora, assim, estamos iludidos com determinadas coisas, né? Ouvindo vozes, entorpecidos com as coisas aqui, temporais. Por isso que nós precisamos sempre dessa realidade, que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa habitação, né? E aí, lembrar que essa certeza de que aquele que venceu, que se fez tempo, ele venceu a morte, ele traz esse sentido para a nossa vida, ele nos dá a vida, e vida eterna. Então, em um dia estaremos desfrutando com ele, com aquele que ressuscitou, que venceu a morte. Então, para nós, a morte já não causa mais temor. A gente também conversava sobre isso. Não deve causar temor, né? A gente tem que estar sempre preparado para ela, porque o Senhor Jesus, Ele ressuscitou e Ele nos promete também essa vida, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que maravilha! Então, é por isso que devemos aprender a amar mais Jesus, viver mais para a sua glória, desfrutando da sua presença, né? E ser transformado, e assim a gente vai transformando essa nossa existência aqui passageira, né? Efêmera, né? Esse estilo de vida teocêntrico, o Senhor no centro, é isso que Ele nos chama, nos convida, vinde a mim. Comunhão maravilhosa nós podemos desfrutar. Nós teremos um fim, né? Mas estamos tendo essa oportunidade hoje de refletir sobre a utilização do tempo, a administração do tempo e essa eternidade que o Senhor nos presenteia ao seu lado. Amém? E para terminar, eu vou concluir, como eu concluí do primeiro estudo que eu tive a oportunidade aqui de trazer para as irmãs, com uma canção, que é uma linda poesia, né, de Estênio Márcios, Tempo e Verdade. Tempo que destrói a tudo o que encontra, assombro dos mortais. Força, forma, inteligência e beleza, tudo reduz a pó. Látego que lanha as costas do mundo. Tempo, algoz paciente a espreitar todos. Onde estão os teus senhores da terra, donos do céu e mar? O tirano, o valente, o poeta, ninguém se lembra mais. Olha, aqui passou correndo um menino e já voltou barba branca arrastando seus pés. Passa a lira, o poema, mas não a verdade. Deus pôs em mim uma chama de eternidade. Para sempre estarei com Ele e farei canção. Para sempre estarei com Ele, mas o tempo não. Maravilha. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Pai misericordioso, Deus, como Tu és grande e nós somos tão pequenos, tão finitos, tão passageiros. Ó Deus, dá-nos sabedoria. Assim como Moisés pediu, Senhor, eu te peço, neste dia que o Senhor ajude, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos coração sábio, coração ensinável, um coração desejoso da Tua presença, da Tua alegria que nos sacia, a Tua bondade, o Teu amor leal que nos
que o Senhor tem para nós todos os dias, essa aliança que o Senhor fez conosco, povo tão pequeno, tão falho, tão limitado, Senhor. Ah, Pai, que tenhamos os olhos na eternidade, que possamos ver que um dia, né, estaremos contigo e tudo passará, mas a tua verdade, a tua palavra, nós teremos sempre, porque estaremos contigo em teus braços. Pai de amor, que em todas as circunstâncias adversas que enfrentemos na nossa vida, possamos nos lembrar disso e que tu és o nosso refúgio de geração em geração. Em teu nome, Jesus, nós te oramos, gratos a ti por tudo. Amém. Que tempo tão maravilhoso, né? As pessoas vivem em busca de saber. Eu estou lendo até um livro, Em Busca do Contentamento, e a gente teve aqui hoje uma tarde para a gente refletir em tudo que pode nos dar contentamento, que a gente possa sair daqui com esse versículo, né? Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Amém? Vamos falar o nosso mote para poder encerrar a nossa reunião. Então, vamos ficar em pé para poder circular o sangue. Vamos lá.